começar? Então a pergunta que nós estamos nos fazendo, por que aconteceu dessa equação de campo ser multiplicada pela derivada do campo e está dando uma equação de conservação, uma equação de continuidade da energia? Quer dizer, basicamente o que a gente calculou agora foi o tensor de energia e momento. Nós pegamos a parte de energia, que é o U, e a parte de momento, que é o vetor de ponto. Então nós pegamos esse tensor de energia e momento. Então vamos só pensar por que isso está ligado a uma simetria espaço-temporal. Vamos voltar para a mecânica clássica, só um instantinho só. Se a gente pegar um lagrangiano, que seja assim, DDT, vou pegar a equação de Euler-Lagrange da mecânica de partículas. Vamos dizer, a gente tem as coordenadas generalizadas QI de T. Primeiro pegar o exemplo da mecânica clássica. Então a nossa equação de Euler-Lagrange, se o lagrangiano depende só de derivadas primeiras do campo, é assim, dl dqi ponto menos dl dqi igual a zero. Então isso é a equação de Euler-Lagrange. Se o lagrangiano depende só, vamos dizer, em princípio, depende das coordenadas, das velocidades, né, e do tempo. Isso aqui pode depender do tempo. Então essa é a equação, a gente aplica o princípio variacional e sai essa equação. Se nós tivermos um lagrangiano com derivada superior, por exemplo, que dependa das coordenadas, das velocidades e também das acelerações, como nós fizemos, então que tem aceleração ao quadrado, e do tempo. Então a equação de Euler-Lagrange que vai sair daqui, fazendo o princípio variacional, vai ser D2, dt2, dl, dt dos pontos, ddt, dl, dq, ponto, igual a zero. Se quiser, a gente pode até colocar assim, pode botar o menos aqui, o mais aqui, e o menos aqui, para poder ficar igual a essa. Então, o termo de aceleração, o termo de derivada superior, ele faz essa transformação aqui. Então, isso é a equação de Euler-Lagrange geral. Derivadas superiores, então aquele exemplo que nós fizemos, tinha um termo que tinha Q2 pontos ao quadrado, e aí do lagrangiano com Q2 pontos ao quadrado, sairia o termo com derivada quartica aqui, né? Que aí a derivada do lagrangiano em relação a Q2 pontos, dá Q2 pontos, e aí aqui fica a derivada quartica de Q. Então, agora o que a gente fez? A gente pegou, por exemplo, seja a primeira ou seja a segunda, vamos pegar a primeira equação e vamos multiplicar. Essa equação é a equação para a coordenada QI. Vamos pegar essa equação e vamos multiplicar por QI ponto. Eu estou pegando essa equação aqui, estou multiplicando por QI ponto. Então esse primeiro termo aqui é DDT de dl dqi ponto vezes QI. Depois eu volto a essa aqui. Então, só primeiro vou trabalhar com a mais simples. Então, esse primeiro termo aqui está dando para nós DDT da derivada do lagrangiano em relação àquele ponto vezes QI ponto menos a derivada do lagrangiano em relação a QI vezes QI ponto. Isso aqui é igual a zero. Então isso aqui está me dizendo o seguinte, ó, eu derivo o lagrangiano em relação posso escrever esse termo aqui, vamos escrever esse termo aqui, eu posso escrever como sendo a derivada, vamos fazer assim, vamos deixar assim, talvez fosse melhor. Aqui eu estou derivando em relação a Q, estou derivando Q ponto, estou derivando Q em relação ao tempo, tá certo. Aqui nós estamos derivando o Q ponto, a derivada do lagrangiano em relação a Q. Vamos fazer o seguinte, podemos escrever esse termo da seguinte maneira, DDT de dl dqi ponto, QI ponto, menos dl dqi ponto, QI dois pontos. Estou pegando esse terminho aqui e estou escrevendo dessa forma. Certo? Muito bem. Então, esse termo aqui,
esse terminho, então isso aqui está dentro, tá? Então isso aqui é a nossa equação de campo, né? DL daquele ponto, tá certo. Isso aqui é o nosso momento, isso aqui é o PQ ponto, né? Tá joia. Mas só queria chamar a atenção de vocês aqui, vamos fazer o seguinte, aqui, esse termo então aqui, esses dois termos aqui estão se juntando. Vamos escrever essa equação da seguinte maneira. DDT de DL daquele ponto, QI ponto. Está aqui, esse termo aqui. Menos. Agora vamos ver o que esse termo aqui se junta com ele, tá certo? Então, eu usei esse termo aqui, escrevi dessa forma. E peguei esse termo aqui e vou juntar. Olha o que esse termo aqui está dizendo. Deriva em relação a QI ponto, deriva QI ponto em relação a T. Então, isso aqui é a derivada de L em relação a QI ponto e a derivada de QI ponto em relação a T. E aqui, a derivada de L em relação a QI e a derivada de QI em relação a T. Então, o que eu estou fazendo nesses dois termos aqui? Esses dois termos aqui estão fazendo o seguinte para nós. Eu estou derivando em relação ao tempo dl, o lagrangiano. Porque, no fundo, o que é esse termo aqui? Quem é a derivada do lagrangiano? Já que o lagrangiano. Então, a derivada, vamos botar assim, a derivada do meu lagrangiano em relação ao tempo é a derivada do lagrangiano em relação a Q ponto vezes a derivada de Q ponto em relação à regra da cadeia. Meu lagrangiano depende de T via. Meu lagrangiano é uma função de Q de T, Q ponto de T, estou esquecendo I, e de T. Então a derivada total do lagrangiano em relação ao tempo é a derivada do lagrangiano em relação à coordenada e a derivada da coordenada em relação ao tempo. Mais a derivada do lagrangiano em relação à velocidade, a derivada da velocidade em relação ao tempo. E mais a derivada explícita do lagrangiano em relação a t. Quer dizer, essa aqui está medindo o quanto o lagrangiano depende explicitamente do t. Quer dizer, aqui q é constante e q ponto é constante. Então isso aqui é a derivada, quer dizer, a dependência total do lagrangiano no tempo, ela vem daqui e vem de uma dependência explícita. Então esse termo aqui é a derivada total do lagrangiano em relação ao tempo, vai ser a variação, a dependência do tempo vindo de q, a dependência do tempo vindo de q ponto e a dependência explícita do tempo. Se for o caso, o lagrangiano pode depender explicitamente do tempo. O exemplo que nós demos tinha aquele termo ρ de tx vezes φ. Então aparecia uma função que pode depender explicitamente do campo, esse ρ do tempo. O ρ não é uma função constante, pode ser uma fonte dependente do tempo. Então, se o meu lagrangiano tem uma dependência explícita no tempo, essa dependência não é via campo, ela está sendo via uma função fixada do tempo. Uma função do tempo, mas é uma função fixada, não é um campo do problema. Então, seria esse termo aqui. Então, agora, o que está aparecendo para nós aqui é menos ddt. Esses dois termos juntos aqui são esses dois aqui. Então, esse termo aqui, esses dois termos aqui, menos isso, é como se fosse isso aqui, ó, menos. Então, menos dl dq, q ponto, menos dl dq ponto, q dois pontos, é a derivada total em relação ao tempo, é menos ddt de L, mais esse termo aqui, perdão, vamos escrever de duas formas, vamos escrever esse mais, vamos escrever esse menos ddt de L, onde esse ddt aqui é a derivada total, a derivada levando em conta todas as dependências no tempo. Mas vai aparecer um termo aqui que vai ser a derivada explícita, só a dependência explícita do tempo, quer dizer, a dependência do lagrangiano, mantendo Q e Q ponto constantes e variando L. O que é agora? Um Dzinho, DDT. Talvez poderia escrever esse termo aqui, que mede a derivada total, poderia escrever esse aqui como DDT. Poderia escrever assim, esse aqui está medindo a variação total no tempo, e esse aqui mede só a variação explícita no tempo. Vamos colocar assim. Agora, observe o seguinte, essa equação, o que é isso aqui? Ó? DDT de dl dq ponto, não precisa fazer isso, vamos juntar esses dois termos aqui. Então, ó, tem essa derivada temporal aqui e tem essa derivada temporal aqui. Então, eu posso juntar esses dois termos num só. Fica menos L. E mais isso aqui igual a zero.
Agora, se vocês lembrarem lá do formalismo catônico, dl de que ponto é o momento. Então isso aqui é p que ponto. Então é o hamiltoniano. Isso, menos L. Então o que a gente está obtendo? Exatamente. Então isso aqui a gente está obtendo é o seguinte, que a energia do sistema mais esse termo aqui igual a zero. Então se o meu lagrangiano não depender explicitamente do tempo, se esse termo aqui for zero, a energia é conservada. Então, o que nós estamos obtendo, quando a gente multiplicou a equação de campo por Q ponto, a gente chegou a uma equação que nos faz entender a equação de conservação da energia do sistema. Quer dizer, a energia do sistema é conservada se o meu lagrangiano não depender explicitamente do tempo. Ele pode depender do tempo, mas a dependência do tempo tem que estar em que ponto. Ele não pode ter uma dependência explícita, como no nosso exemplo tinha aqui um rho de tx, e aí um rho de t aqui, e aí a dependência explícita estava aqui. Então isso não pode ter. Então se o meu lagrangiano não depende explicitamente do tempo, mas apenas depende do tempo via coordenadas e velocidade, a energia é conservada. Muito bem. Mas o que eu fiz quando eu multipliquei por Q ponto? O que esse Q ponto está representando para mim? Multipliquei a equação de campo por Q ponto. Quer dizer, a gente está indo nas origens. Tá? Eu estou tentando ver que multiplicar a equação do campo por Q ponto está me levando a uma lei de conservação. Mas o que exatamente esse Q ponto está representando? Então vamos pensar o seguinte. Se nós fazemos uma translação temporal, vamos dizer que a gente faça uma transformação de coordenadas no tempo. Eu vou levar o tempo no tempo t', que é t mais um epsilon. Eu faço uma translação temporal, chamada transformação por translação temporal. Então, é claro, a minha coordenada, as minhas coordenadas q de t, ela vai com uma coordenada q' de t'. Então, com a nova coordenada temporal, então é como se eu tivesse isso. Eu estou nesse ponto aqui do espaço, num instante de tempo t. Para mim, o tempo é t. Para outra pessoa, o tempo é t'. Então, para quem está medindo o tempo t, ele está vendo uma coordenada aqui de t. E o outro cara está aqui, está atribuindo coordenada q' de t'. Só que o valor da coordenada nesse ponto t, por eu não estou mexendo na coordenada, eu estou apenas mudando o observador. Quer dizer, esse cara aqui vai ver a nova coordenada no novo tempo. Para ele, a coordenada é a mesma. Tem essa relação aqui. Quer dizer, quando eu faço uma translação temporal, o valor da coordenada não mudou, eu só mudei o tempo. Então, esse cara aqui, ele está vendo. Para ele, é como se fosse uma nova coordenada no instante t', porque ele mudou o tempo. Para o outro observador, é a coordenada q de t. Só que eu não mexi no sistema, eu só mexi no observador. Então, esse cara está, na verdade, vendo a mesma coordenada que esse. Então, a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira: QI' de t mais epsilon, e aqui QI de t. Vamos fazer uma transformação infinitesimal, então eu posso escrever isso aqui como QI' de t mais epsilon ddt, atuando em QI' de t, igual a QI de t. Então, vamos trazer esse cara para cá, então vai ficar delta QI de t menos QI de t. Eu vou definir a variação da coordenada por uma translação temporal como sendo o QI' de t menos o QI de t. Definindo esse delta aqui, que é a variação da coordenada no mesmo instante de tempo, pegando uma variação local. Isso aqui me dá menos epsilon ddt, menos ddt do Q'I de t. Só que Q'I de t é Q de t mais delta Q de t. Então, esse cara é um infinitésimo e esse cara é um infinitésimo. Então, em primeira ordem, se eu faço uma transformação infinitesimal, esse termo aqui é um infinitésimo de segunda ordem. Nesse termo aqui, eu posso transformar o Q'I no Q se eu jogar fora termos de ordem epsilon 2. Aqui era Q'I, mas como Q'I é Q mais delta Q, então eu substituo por Q mais delta Q, mas aí eu vou produzir o infinitésimo de segunda ordem. Então, em primeira ordem, na aproximação linear, meu delta Q é isso aqui, é menos epsilon Q ponto de T. Então, o que é isso aqui?
Isso aqui é a transformação do campo sobre translações temporais. Quando eu multipliquei a minha equação de campo por isso aqui, o que eu estou fazendo é justamente, eu estou estudando a invariância. Eu estou multiplicando a minha equação de campo por esse Q ponto. Mas esse Q ponto, na verdade, como o epsilon é constante, epsilon Q ponto está me dando o delta Q. Então, na verdade, multiplicar por Q ponto a equação de campo, a menos desse epsilon, que é um parâmetro constante arbitrário, eu estou multiplicando a minha equação de campo pela variação da minha equação O de epsilon campo. não é infinitesimal necessariamente, não? Não, você pode fazer uma translação finita também. Pode. Pode, mas aí uma transformação finita você pode fazer como sendo uma série contínua de transformações infinitesimais. Mas o epsilon não é infinitesimal? Meu argumento aqui é epsilon infinitesimal. Né? Então isso aqui é a variação de Q. Então, quer dizer, quando eu multipliquei por Q ponto, na verdade eu estou multiplicando pela variação de Q sobre translações. Então o que eu estou mostrando é que essa equação de movimento aqui, essa equação de conservação aqui, ela está refletindo a invariância do lagrangiano. Claro, se o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, e Qi de T' é igual a Qi de T, isso significa o seguinte, que o meu lagrangiano, Qi de T, Q e ponto de T, vamos dizer, eu posso escrever como Qi de T', Q ponto de T', se não tem dependência explícita no tempo, isso está me dizendo o seguinte, que o lagrangiano escrito em função de Qi de T tem a mesma forma que o lagrangiano escrito em função de Qi de T', tudo lindo. Então, quer dizer, a invariância está aqui, a invariância translacional do lagrangiano está aqui. O lagrangiano escrito em termos das coordenadas originais do tempo, vou colocar assim, é o mesmo, tem a mesma forma, não é um L', um L é o mesmo lagrangiano de Qi, ponto, então isso é a invariância do lagrangiano sobre translações temporais. Então as translações temporais, vocês já deviam saber disso, né? Já que eu estou recordando, elas estão ligadas à conservação da energia. Se o lagrangiano não tem dependência explícita no tempo, ele é invariante por translações temporais, e aí a grandeza conservada associada a ele é a energia. Agora eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem o mesmo exercício, exatamente, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas no caso do lagrangiano dependendo das derivadas superiores. Imaginar que vocês têm um lagrangiano que depende de Qi ponto e Qi dois pontos, em princípio de T. Então, o que vai ser interessante, eu queria que vocês observassem, é o que é a energia do sistema nesse caso. O lagrangiano, o hamiltoniano já não vai ser mais T que é ponto menos L, porque agora ele vai receber influência daqui. Então a equação de campo é essa aqui. A equação de movimento. D2 dt2, derivada do L em relação aqui a dois pontos, menos derivada em relação a T, a derivada do L em relação a T ponto, e aqui mais a derivada de L em relação a Q. Nós vamos fazer isso aqui igual a zero. Vamos fazer a mesma coisa, multiplicar toda essa equação por Q e ponto. E aí vamos ver agora os termos, fazer aquele exercíciozinho que eu fiz. Aí vocês vão ver que vocês vão ter um hamiltoniano, eu queria que vocês percebessem qual é a relação entre o hamiltoniano e o lagrangiano. Vocês vão tirar como fica o hamiltoniano no caso de vocês terem dependências de ordem mais alta nas derivadas temporais. E aí, o resultado vai ser o mesmo. Vocês vão mostrar que o hamiltoniano é invariante, a energia do sistema é conservada se o nosso lagrangiano não depende explicitamente do tempo. Quer dizer, ele depende de Q ponto, Q dois pontos, mas ele não tem dependência temporal explícita. Então, se o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, mas tem derivadas superiores, a energia é conservada, só que a expressão da energia vai mudar.
Então, fazendo essas iterações que a gente faz aqui, pega essa derivada segunda, bota uma derivada primeira, bota outra para fora, fazendo aquelas coisas, exatamente como eu fiz ali, só vai dar um pouquinho mais de trabalho por causa desse termo. Vocês vão obter exatamente a expressão da energia e vocês vão ver, então, que vão aparecer dois tipos de momento. Vai ter um momento associado à coordenada Q, que vai ser, vocês vão ter um momento associado à coordenada P, a coordenada Q, mas vocês vão ver também que vai aparecer um momento, que eu vou chamar de P, associado à coordenada Q ponto. Vão aparecer dois momentos, tá? Na expressão do hamiltoniano fica bem claro isso, porque vai aparecer alguma coisa como se fosse papapá Q ponto, mais alguma coisa que é 2 pontos, menos L. Então, o que é novo vai aparecer aqui. No caso anterior era P, Q ponto, menos L. Nesse caso aqui, vai aparecer algo novo aqui, que vai estar em frente a essa coordenada aqui, que vai fazer o papel do momento. Esse aqui é o momento associado a Q ponto. Esse aqui vai ser o momento associado, esse aqui é o momento associado a Q. P, Q ponto. A coordenada é Q, então fica P, Q ponto. Aqui vai ser o momento associado à coordenada Q ponto. Então, esse momento aqui, ele está pegando a derivada temporal do Q ponto. Então, vai ter dois momentos aí. E como tem dois momentos, é por isso que vai ter 2 graus de liberdade. Por isso que o número de graus de liberdade aumenta. Quando você aumenta o número de derivadas temporais, a ordem das derivadas temporais, você, na verdade, está dizendo que há um novo momento no sistema. Então, um novo momento significa, deixa eu falar, um novo grau de liberdade. Então, é isso que eu queria que vocês percebessem. Pois não? Eu posso sair dessa lagrangiana para essa hamiltoniana, verificar por a transformada de Legendre e se pode também. Expressar esse termo. Pode fazer isso via transformação de Legendre também. É uma outra tarefa. Vocês veriam que tem a tarefa 2. Tá. Então, a tarefa 1 é a tarefa que eu fiz aqui e a tarefa 2 é Daniel, né? Sim. É Daniel. A tarefa do nosso colega Daniel aí, que seria chegar desse lagrangiano a esse hamiltoniano fazendo as transformações de Legendre. Então, na verdade, vocês podem até refazer o formalismo de Hamilton-Jacob, usando agora o lagrangiano que depende de derivadas quadráticas, de derivadas segundas da velocidade, derivadas segundas da coordenada, certo? Aceleração. Agora, no caso do campo, o que a gente fez foi, deixa eu apagar aqui. No caso do aqui nós estamos para coordenada, mecânica clássica de partícula. Agora vamos fazer mecânica clássica de campo. Vamos pegar um campo, né, pegar o nosso campo escalar. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma densidade de lagrangiano que depende, então, do campo, das suas derivadas temporais, das suas derivadas espaciais, do tempo e das coordenadas. Vamos dizer que a gente tem essa densidade de lagrangiano. Porque agora tudo depende de t e de x. Então eu vou ter o campo, derivada do campo, a derivada temporal primeira, a derivada espacial primeira. Não tem derivada superior aí. Então, muito bem. E aí, a equação de Euler-Lagrange que vai sair daí vai ser ddt, ddt do dl, derivada do lagrangiano, em relação a φ ponto. Aí vai ficar aqui mais derivada em relação a xi, a derivada do lagrangiano em relação à derivada temporal espacial, a derivada espacial do campo. Depois aqui menos L de φ igual a zero. A gente está fazendo. Então é uma equação de Euler-Lagrange para o campo em que não há derivadas superiores. Nós só temos derivadas primeiras, ou seja, velocidades e os gradientes do campo. Se a gente quiser colocar a derivada segunda, a gente já vai para aquela coisa lá, para aquela situação ali. Então, fazendo o princípio variacional, a derivada do lagrangiano em relação a φ, derivada em relação a φ ponto, ddt de delta φ, e aí sempre vai fazer a integração por partes, é o que vai dar a equação de Euler-Lagrange aqui para os campos, né? Muito bem. Bom, o que eu vou fazer quando eu multiplicar essa equação por φ ponto? Então, nós vamos estar fazendo o seguinte, esse termo aqui vai ficar ddt de dl de φ ponto, que vai ser esse termo aqui, vezes aquele. Agora, vou ter que tirar esse termo aqui, menos dl
d φ ponto, φ dois pontos. Então, esse termo aqui, ó, esse termo aqui, vezes a velocidade do campo, eu pude escrever dessa forma. ddt do produto todo menos a derivada do segundo termo. Muito bem, esse termo aqui. Esse termo aqui, como é que eu vou escrever? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui di, vamos botar assim, di, do dl, d, dqi, vezes dl, dqi, dqi, vezes φ ponto, menos dl, d. Derivada. Aqui eu estou derivando em relação, quer dizer, esse termo aqui significa derivar o Lagrange, aqui é L, perdão, aqui tudo é, desculpa, está tudo errado aqui é L, sim, aqui é L, está fazendo confusão. Então, aqui significa derivar o Lagrangiano em relação ao gradiente do campo, né, e depois tirar essa derivada aqui. Então, isso ficar aqui. Então, esse segundo termo aqui, que é esse aqui vezes esse, eu estou escrevendo assim, a derivada desse produto aqui, quer dizer, produz esse primeiro termo vezes esse, que é isso que está aqui, e agora eu estou retirando o termo extra que apareceu, que seria a derivada espacial desse φ ponto aqui, menos di do φ ponto. Então, é esse termo aqui. E agora, esse termo aqui, que vai ser menos dl dφ vezes φ ponto, igual a zero. Então, vamos pegar aqui, então esse termo aqui vai ter ddt, vamos botar aqui. Vou pagar aqui a tarefa, né? Daqui a pouco, vocês. Então, para quem não conhece os meus cursos assim, o que eu faço geralmente é isso, eu vou deixando tarefas assim ao longo da aula, vocês podem fazer ou não fazer e não precisam me entregar, se quiser também. Se quiser discutir, só procurar a mim ou o monitor, não tem problema, a gente está pronto para discutir, mas eu não vou ficar cobrando isso também. Muito bem, então vamos lá. Esse termo aqui está me dando ddt, esse aqui, então vamos lá. Então esse primeiro termo aqui está me dando ddt, derivada temporal, de dl dφ ponto vezes φ ponto. Tá? Esse termo aqui. Agora, observem, esse termo aqui, vamos lá, mais... Eu quero tirar a energia novamente. Vamos tirar de novo a energia, vamos ver como é que sai a energia aí, agora com câmbio. Vamos pegar primeiro todos os termos que têm derivada desse termo aqui, ó. Esse termo aqui, ele faz o quê? Esse termo aqui, ó, ele deriva o Lagrangiano em relação a φ, multiplica pela derivada de φ em relação a t. Esse aqui, deriva o Lagrangiano em relação a diφ e multiplica diφ, multiplica pela derivada do diφ em relação a t. E esse aqui, deriva em relação a φ ponto e multiplica pela derivada de φ ponto em relação a t. Então, esse termo aqui, juntamente com esse termo aqui, está me dando a derivada temporal do Lagrangiano, com sinal menos. A derivada temporal do Lagrangiano, né, mas teria uma outra coisa. Quer dizer, a derivada temporal total do Lagrangiano, vamos deixar assim puro, derivada temporal total, é a derivada do Lagrangiano em relação a φ ponto, mais a derivada do Lagrangiano em relação a φ ponto vezes φ dois pontos, mais a derivada do Lagrangiano em relação aos gradientes de φ e a derivada temporal dos gradientes de φ, mais a derivada explícita do Lagrangiano em relação ao tempo. Essa derivada explícita é a derivada, quer dizer, é a dependência do Lagrangiano no tempo, tendo φ ponto e dφ, gradiente de φ constante. Vamos colocar assim. Então, é o que vai medir a derivada explícita. Então, esse termo que está aparecendo aqui para nós, na verdade, vou botar assim, esse termo que está aparecendo aqui para nós, menos isso, é isso aqui, ó. Menos isso, é menos aqui, menos aqui, menos aqui, menos aqui. Então, esse termo que está aparecendo ali para nós, de novo, é menos dt do L, mais esse termo aqui. A derivada explícita do Lagrangiano em relação ao tempo. O Lagrangiano precisa, nesse caso, depender do tempo, não via campo, nem derivada temporal do campo,
É como se ele tivesse também um termo extra que dependesse do tempo, mas que não fosse dentro, a dependência do tempo não está dentro dos campos, está em alguma fonte externa, que é esse termo aqui. E depois nós temos aquele termo lá, que é o mais DI. Esse termo aqui é divergência da derivada do lagrangiano, vou colocar assim, em relação ao gradiente do campo. Se você estiver fazendo tudo, esquematicamente escrevendo esse termo assim. DI de DL, DDI φ, escrevendo desse modo assim. Vezes φ ponto. Igual a zero. Então, de novo, o que a gente tem? Se o lagrangiano, então, não depender explicitamente do tempo, não tiver nenhuma derivada explícita em relação ao tempo, esse termo é zero. E aí eu ganho exatamente uma equação de continuidade. Essa equação de continuidade está me dando, então, agora, eu não tenho mais um hamiltoniano, mas eu tenho uma densidade de hamiltoniano, e aqui está me dando a densidade de momento. Vou chamar isso aqui de momento T. Então, a gente tira de novo uma equação de conservação. Então, quem é? A gente tira uma equação de conservação para energia. Só que agora não é energia constante, a energia não é igual a zero. Derivada temporal da energia. Tem uma relação de balanço. É uma equação de continuidade que envolve a energia e o fluxo de momento do campo. Então, esse aqui faz o papel do vetor de point do campo. E isso aqui é o hamiltoniano. Quer dizer, o hamiltoniano, então, ele vai ficar dl d φ ponto vezes φ ponto menos L. Esse termo aqui faz o papel que a gente chama de momento canônico associado ao campo. Geralmente a gente representa por um π grego, π maiúsculo. É o π de φ. Então, quer dizer, é o momento canônico associado ao campo, vezes não, é T, Q ponto, menos L. Então, essa é a hamiltoniana. Então, de novo, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por φ ponto. O que eu estou fazendo? Eu estou, no fundo, multiplicando pela variação temporal, do campo sobre uma translação temporal. Se eu fizer uma translação temporal, quer dizer, meu campo, filinha de T' x é igual a φ de Tx. E aí eu faço tudo aquilo. Tiro, expando aqui, um eixo do x, que eu só fiz a translação do tempo, expando isso aqui, T mais epsilon, então vai ter o delta φ vai ser menos epsilon ddt de φ. Quer dizer, multiplicar então a equação de campo por φ ponto, na verdade, é multiplicar por delta φ. Ou seja, eu estou vendo a variação do hamiltoniano, do lagrangiano, sobre translações temporais. E aí, se o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, o que nós temos é uma equação de continuidade para a energia e para o momento. Então, agora, tarefa 3. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que para um lagrangiano que agora vai depender de derivadas superiores. Vamos fazer a mesma tarefa, vai ter a mesma coisa. Vocês vão mostrar invariante. Se o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, vai ter, só que agora vai mudar a energia. Quem é agora o hamiltoniano na situação em que a gente tem isso aqui? Vamos supor que a gente tem um lagrangiano que dependa do campo, derivadas temporais primeiras, derivadas temporais segundas. Depois ele pode depender, vou botar separado, derivada temporal primeira, derivada temporal segunda. Depois ele pode depender dos seus gradientes e das suas derivadas segundas. Vou botar aqui. Depois botar o Laplaciano, depende do Laplaciano. Aí ele pode depender de T e de X. Então vamos dizer que eu tenho um lagrangiano dessa forma, geral. Então, a gente vai tirar as equações de Euler-Lagrange, obviamente, né? Vai ficar DDT, vai ficar DDT, D2, DT2, DL, DF2. Então, vocês vão tirar primeiro, nesse exercício, nessa tarefinha aqui, rever as equações de Euler-Lagrange. Levando em conta que o campo agora depende também dos seus laplacianos e das suas derivadas seguintes. Aí tirar as equações de Euler-Lagrange, depois das equações de Euler-Lagrange. Essa equação de Euler-Lagrange multiplicada por φ ponto, nós vamos chegar à equação de conservação da energia. Então vamos tirar aqui o hamiltoniano. Então, de novo, como no caso da partícula, vão aparecer dois tipos de momento. Vai aparecer o momento π associado ao campo φ
e vai aparecer um novo momento associado ao φ ponto. E aí a conclusão vai ser essa. Mesmo que o lagrangiano tenha derivadas superiores, se ele não depende explicitamente do tempo, então eu vou ter uma conservação da energia. E aí, só que agora a energia vai ser uma forma diferente, não vai ser TQ ponto menos F. Vai ter um termo novo associado aqui a um φ dos pontos. Vai aparecer como se fosse o momento do φ vezes φ ponto, mais um momento associado ao φ ponto vezes φ dos pontos e menos F. Eu quero que vocês tirem essas expressões explicitamente. Seria um bom exercício. Então, isso é o tensor de energia-momento. A gente tirou o tensor de energia-momento, tirou a conservação da energia. Agora, deixa eu apagar isso aqui para ver uma coisa com vocês aqui. Então, tá claro. Então, depois nós vamos fazer isso para o momento angular, que não vai dar tempo, já vi que não vai dar tempo de fazer. Na próxima aula a gente faz isso para o momento angular. Vai tirar o tensor de momento angular, o tensor de spin. E aí eu queria obter uma coisa interessante com vocês, que é o seguinte. Tem que esperar tirar o momento angular. Na próxima aula a gente tira. Mas uma coisa interessante de observar com vocês seria o seguinte. No caso, vamos olhar, me presta a expressão que nós tivemos para energia. Deixa depois, não. Deixa eu fazer isso na próxima. Quero mostrar uma relação que tem entre uma assimetria no tensor de energia e momento e o tensor de spin. Mas aí eu preciso primeiro introduzir o tensor de spin. Vamos deixar essa próxima aula. Vamos fazer o seguinte agora, fazer uma outra experiênciazinha. Vamos pegar de novo a equação de Klein-Gordon sem o termo de derivadas mais alto. Vamos pegar a equação de Klein-Gordon usual. Pode falar. Eu, de φ, pois não? você não colocou, não escreveu um tensor, você achou que é energia. Isso, mas aí porque a gente não está fazendo formalismo covariante. Eu sei o que é energia e o que é o momento. Tá. Quando a gente introduzir a formulação covariante, a gente vai ver que a energia e o momento são parte de um único tensor. Tá. Então eu estou fazendo a coisa não covariante. Faz de conta que não tem invariância relativista. Aí não aparece o tensor. A gente vê o tensor, é como se eu estivesse trabalhando com campo elétrico e com campo magnético, sem perceber que eles dois são componentes do tensor F mini. Tá. É a mesma situação. Tudo bem. Tá? Tá. Tem uma covariância implícita que não está manifesta. Depois a gente vai ver. Tem uma outra coisa que a gente pode colocar aí, que seria o seguinte. Uma sugestão até que veio implicitamente da Daniela. Vai ser o seguinte, vamos fazer uma outra tarefa. A outra tarefa seria o seguinte, imagina que vocês têm um lagrangiano L, que vai depender do campo escalar φ, da sua derivada temporal primeira, da sua derivada temporal segunda. Agora, na parte de momento, ele só vai depender da derivada, na parte de espacial, ele só vai depender das derivadas primeiras. Não vai ter dependência nas derivadas segundas espaciais, não vai ter dependência no Laplaciano. Vamos dizer que eu tenha eu já estou tirando a dependência no tempo. Mas já não depende explicitamente do tempo. Eu sei que a energia é conservada. Nesse caso aqui, justamente, eu queria que vocês observassem como vai ficar a relação entre a energia, quer dizer, quem vai ser a densidade de energia, o hamiltoniano e o momento, e o vetor de Corte. Agora, só porque agora, justamente, devido à tua pergunta, eu quebrei a covariância. Esse problema jamais vai poder ser relativístico. Por quê? Porque ele depende de derivada temporal segunda, mas a parte espacial só tem derivada primeira. Quer dizer, uma coisa para ser relativística, uma condição necessária, mas não suficiente, mas pelo menos é necessário, é que se o problema é relativístico, as derivadas temporais e as derivadas espaciais, elas têm que aparecer à mesma ordem. Por quê? Porque a relatividade mistura tempo com espaço. T vai em x, x vai em t, quer dizer, tem t' igual a gama t menos beta x. X' igual a gama x menos vt. Então, tempo e espaço estão misturados na relatividade especial. Se eu tiver um problema em que eu tenha mais derivadas de mais alta ordem no tempo e derivadas de mais baixa ordem no espaço, esse problema jamais vai ser covariante, porque eu quebrei a covariância, porque quando eu transformar isso aqui por uma transformação de Lorentz, vão aparecer derivadas espaciais segundas, que não estão presentes no lagrangiano. Então o problema não pode ser covariante. Então, quer dizer, a gente olhando para um sistema, a gente já tem uma condição inicial para ver se pode ser covariante ou não. É olhar todas as derivadas do campo e ver se todas aparecerem na mesma ordem,
Derivada primeira no tempo, derivada primeira no espaço, derivada segunda no tempo, derivada segunda no espaço. Então o problema tem chance de ser convariante quando eu introduzo a relatividade. Mas esse problema aqui só vai ser não relativista, porque eu tenho derivada segunda temporal, eu quebrei o pé, já não estou mais tratando tempo e espaço em pé de igualdade. Esse termo aqui está fazendo com que eu quebre essa simetria tempo-espaço. Então esse problema não vai ser relativista. Mas aí justamente para poder ir em cima do que a Daniela falou. Se eu introduzir mais derivada espacial, então vou fazer esse problema de confronto. Vou fazer essa situação, tem um derivado de mais alta ordem no tempo e não levo derivado de mais alta ordem para o espaço. Agora vamos fazer o problema oposto. Vamos supor que eu tenha apenas uma derivada temporal, mas meu problema possa depender de derivadas espaciais segundas. Tipo, tem essa situação. Então, o meu lagrangiano agora depende de φ e ponto. Então, de novo, ele não é relativista. Por quê? Porque eu quebrei a simetria espaço-tempo introduzindo esse termo aqui. Tem mais derivada temporal do que derivada espacial. Então, de novo, esse problema não é relativista. Agora, aqui eu introduzi mais derivada temporal. E aqui eu introduzi mais derivada de mais alta ordem espacial. Então, eu queria saber, o hamiltoniano, ele vai perceber, ele vai distinguir essa situação dessa. Se eu tivesse um lagrangiano que tivesse só derivada temporal primeira e derivada espacial primeira, então aqui a gente já sabe, essa situação aqui, T que é ponto menos L. Agora eu quebrei essa simetria aqui, derivada temporal, derivada espacial. Aqui eu tenho derivada temporal mais alta, e aqui eu tenho derivada espacial mais alta. Aí eu quero ver. Nesse caso eu tenho um hamiltoniano, nesse caso eu tenho um outro. Aí eu quero saber qual dos dois casos bate mais. Então, justamente para responder a tua pergunta, se eu aumentar o número de derivadas temporais, o que eu faço? E se eu mantiver uma única derivada temporal, eu aumentar o número de derivadas espaciais? A gente já pode ter uma primeira ideia. Por quê? O momento é o que dá, vamos dizer, é que define a física do sistema. Porque o momento é que vai dizer se uma coordenada é realmente coordenada generalizada ou não. Se eu tiver um lagrangiano que não tenha momento, vou pegar esse lagrangiano aqui. Mecânica clássica assim, o meio de m que ponto ao quadrado. Vou colocar assim. Aí coloco um termo aqui que vai ser menos kappa, aí boto um termo aqui mais um meio de mi que ao quadrado. Uma outra coordenada aqui. Vamos colocar esse termo aqui. Aqui botar um termo mais, um parâmetro, mais um kappa com psi que. Fazer uma coisa assim. Então, esse problema aí, não tem derivada temporal em Q grande, só tem derivada. Então, vamos dizer, momento canônico associado a Q ponto é M Q ponto. Então, isso aqui é P. Agora, momento canônico associado à coordenada Q é zero. Então, eu teria um momento P igual a zero. Bom, se o momento é zero, significa que essa coordenada não evolui. Se ela não tem momento, ela não vai ter, né, equação de Hamilton é ddt de P. Então, se ela não tem momento, uma coordenada que não tem momento, ela não deve ter caráter dinâmico, ela não se propaga, então não deve ser um grau de liberdade. Vamos tirar as equações de Euler-Lagrange ali. Deixa eu tirar a equação de Euler-Lagrange aqui. Isso aqui vai ficar menos m, que é dois pontos, mais psi q igual a zero. Então, vai fazer a variação em relação a Q pequeno, em relação a Q pequeno. Vamos fazer a variação em relação a Q grande. Vai ficar mi Q, delta, variar delta Q. Vai ficar duas vezes, vai cancelar mi Q delta Q, mais psi Q. Igual a zero. Essas são as equações de Euler-Lagrange. O que eu estou obtendo com isso? Que realmente essa coordenada tem dinâmica, ela tem derivada segunda, ela tem aceleração. Mas a coordenada Q nada mais é do que uma enganação da coordenada Q pequena. Eu posso fixar essa equação para Q grande e fixa Q grande em função de Q pequeno. E aí eu jogo ela aqui. Vai ficar menos psi ao quadrado, exatamente, sobre mi Q igual a zero. Nossa, eu tiro isso mesmo. O que eu obtive? Equação de um oscilador harmônico.
onde isso aqui faz o papel, quer dizer, a frequência é K sobre N. Então, na verdade, esse Q é uma coordenada, vamos dizer assim, auxiliar. Eu não vejo o oscilador harmônico aqui, mas ele está embutido no Q. Quer dizer, então, na verdade, eu só tenho um grau de liberdade. O oscilador harmônico em Q. A solução oscilatória é Q de T. Quem sabe Q de T automaticamente sabe o Q grande. Quer dizer, então, a física sabe que não é um grau de liberdade verdadeiro. Ele é um grau de liberdade dependente do grau de liberdade verdadeiro. Por quê? Justamente porque ele tem momento zero. Então, ele é o que a gente chama de uma coordenada auxiliar. Quer dizer, eu consigo camuflar um oscilador harmônico introduzindo uma segunda coordenada que não tem dinâmica. Justamente, eu não mexi no número de graus de liberdade do sistema, porque o P grande é zero. Então, quando a gente mexe na coordenada temporal, nas derivadas temporais, é que eu estou mexendo na dinâmica do problema. Se eu acrescento mais derivadas espaciais, não estou mexendo. O tempo, quer dizer, o momento é que está dando a relação com o tempo, a dinâmica. Então, o que a gente espera, então, é que esse problema aqui, que é o tradicional, e esse aqui, sejam a mesma coisa. Por quê? Porque eu não mexi na parte temporal. Então, eu não devo ter alterado a estrutura de momentos. Agora, nesse termo aqui, em relação a esse, eu tenho uma nova coordenada, quer dizer, eu tenho uma nova, como espécie, uma velocidade generalizada segunda. Então, eu vou ter uma nova categoria de momento. Eu tenho um momento associado a φ ponto, mas vou ter também um momento associado a φ e um momento associado a φ ponto. Então, quando eu mudo a estrutura de momentos, eu devo estar mudando a dinâmica, estou mudando a física do problema, estou introduzindo mais grau de liberdade. Então, quer dizer, vocês podem fazer só para constatar, mas a gente já por argumentação assim, de raciocínio, assim, de intuitivo, né, um raciocínio assim, mais ou menos, vamos dizer, mais conceitual do que intuitivo, a gente já entendeu. Aqui e aqui eu não mexi na estrutura temporal. Eu só acrescentei mais derivadas espaciais. Então, o momento não vai sentir isso. Porque o momento só pega a parte temporal. Agora, aqui não. Aqui eu fiz uma diferença substancial. Eu introduzi uma nova dinâmica. Então, aqui eu devo ter mais graus de liberdade do que aqui e do que aqui. Isso eu queria que vocês percebessem com essas tarefas. Está claro o problema? Só isso. Vamos ver. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos voltar aqui rapidinho, fazer voltar de novo. Eu preciso, às vezes, de teoria de campo, a gente tem duas maneiras de abordar. A gente pode já começar de um modo mais formal, fazendo as coisas mais formais e as invariâncias, tudo, botar logo no formalismo covariante, mas a gente não ganha muita manipulação, a gente não ganha muito insight do que está acontecendo. Então, eu prefiro sempre, no início, trabalhar alguns exemplos, não trabalhar a covariância e depois a gente junta tudo, formaliza, mas aí a gente já formaliza sabendo o que está acontecendo nos casos, assim, nas entrelinhas do formalismo covariante. O formalismo covariante obviamente ele é melhor, mas às vezes numa equação covariante tem muitas coisas envolvidas que só a formulação não covariante me faz ver. Então eu não gosto de trabalhar num primeiro momento já direto para a formulação covariante, porque ela esconde uma série de coisas que às vezes é importante a gente ver. Professor, uma pergunta. Pois não. No caso, quando você acrescenta mais derivadas espaciais, é possível fazer uma transformação, por exemplo, fazer uma transformação de calibre para tirar esse tipo de derivadas da Lagrangiana? Pode ser. Se você colocar mais derivadas espaciais e você observar que o teu Lagrangiano tem alguma simetria de calibre, você pode eliminar sim. Mas vai depender se o teu Lagrangiano tem a simetria. Nós vamos discutir isso quando a gente falar de simetrias internas, tá bom? Vamos ver aqui agora uma outra coisa. Vamos pegar de novo a equação. Pois não? Tudo isso que você está fazendo no campo aqui poderia ser uma coordenada generalizada. Depois eu vou fazer para campo qualquer. Vou fazer um campo de qualquer representação do grupo de Lorentz. Na aula passada, a gente falou do campo escalar, do campo espinorial, do campo vetorial, do campo espinor-tensorial e do campo tensorial. A gente falou os 5 campos. Hoje eu estou fazendo só com escalar, mas depois isso vai valer para qualquer campo. Mas uma pessoa, por exemplo, que queira estar fazendo coordenadas generalizadas. Eu vi que seria φ, poderia ser um QI. Isso. Isso. Quer dizer, o que a gente vai fazer depois, que é o limite mecânico, você imagina que você tem um campo, vamos dizer que você tem esse campo aqui,
como a gente mostrou na aula passada, vamos dizer que eu pego o campo de rank 2. Uma pessoa que está assistindo o teu curso e está querendo ter um curso de mecânica e não de teoria de campo. Certo. Ele poderia associar sempre quando você tem um FI a uma Pode. coordenada. Você pode, se o cara quiser, tudo que a gente fizer aqui para campo, você pode pegar o análogo mecânico. Como é que você passa vamos dizer assim, do campo, vamos dizer, do sistema contínuo, que é o campo, quer dizer, o campo está descrevendo botar aqui. Então, um sistema contínuo. E aí a coordenada generalizada de um sistema contínuo é o campo. Então, tem um campo escalar, um campo vetorial, um campo extensorial, um campo tensorial, não importa. E aqui eu quero passar para o sistema discreto, que é a partícula. Aí aqui a gente faz mecânica de partículas. As partículas elas não são representadas por campos, elas são representadas por coordenadas generalizadas. Então aqui a gente vai ter as coordenadas generalizadas. E aqui a gente vai ter vamos dizer um campo qualquer. Esse φ maiúsculo pode representar qualquer tipo de campo. Pode ser campo escalar, pode ser campo vetorial, não importa. Mas ele é um campo que depende de T e de X. Então, quando a gente tem um sistema, e aí aqui a gente tem a densidade de Lagrangiano, que vai depender do campo, das suas derivadas temporais, vamos dizer assim, dos seus gradientes. Vamos esquecer a dependência temporal e a dependência espacial, está supondo que a gente já tem conservação de energia e conservação de momento. Vamos fazer ainda conservação de momento. Então está aqui. Então vamos pegar o Lagrangiano, que depende do campo, suas derivadas temporais, suas derivadas espaciais. E aqui o que a gente tem é o Lagrangiano, que depende das coordenadas generalizadas, das velocidades associadas, só derivadas primeiras. Só derivadas primeiras. Como é que daqui eu leio sempre isso aqui? Se eu quiser, eu tenho um sistema qualquer de campo. Eu quero passar para a versão de partícula, a versão mecânica correspondente. Quer dizer, então, o que a gente faz aqui é a chamada, vamos dizer assim, redução mecânica. A gente, de uma teoria clássica de campos, a gente tira uma mecânica clássica de partícula. O que eu vou fazer? Como é que chama aquela tábua que faz do hieroglifo? Como é que chama? Como? Aquela... Tábua de Roseta? De Roseta. Para decifrar os hieroglifos. Tábua de Roseta. Então, vamos dizer, a gente tem os campos aqui. Então, eu vou fazer assim, vou pegar os campos daqui, qualquer campo, todo e qualquer campo daqui, que depende de T e de X, e vou trazer ele para cá, fazendo com que ele só dependa de T. Eu mato a dependência em X do campo. Então, ou seja, o que significa isso? Que todas as derivadas espaciais do campo são iguais a zero. Se todas as derivadas espaciais do campo são iguais a zero, eu vou chegar lá, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, suponhamos que eu tivesse um campo vetorial. Suponhamos que eu tivesse um campo vetorial A de Tx. E eu vou formular um Lagrangiano para ele. Então eu vou ter um Lagrangiano L, vamos pegar a parte de velocidade dele, o meio, vou botar aqui um parâmetro alfa, a ponta ao quadrado. Vou pegar esse Lagrangiano. Mas vamos pegar agora uma parte que tem as partes de derivadas espaciais. Vamos pegar, por exemplo, B sobre 2, divergência de A ao quadrado. Vamos pegar um termo que possa ter o rotacional do campo, mais gama sobre 2, rotacional de A ao quadrado. E vamos pegar um termo que não seja tipo massa, que seja tipo potencial, não tenha derivada nenhuma, um termo que seja do tipo μ sobre 2 A escalar A. Estou só querendo ilustrar isso aqui. Vamos dizer que eu tenho esse sistema aqui. Vamos tirar as equações de Euler-Lagrange. Então eu tenho agora um sistema de campo vetorial. O sistema não é relativístico porque eu tenho um vetor. Um vetor... Saúde. O vetor não é um objeto relativístico. Para ser uma teoria relativística, eu teria que ter um vetor e um escalar associado, para poder, quando faz a transformação de Lorentz, a componente vetorial vai na componente espacial e vice-versa. Esse problema aqui de partida não é um problema relativístico. Mas está parecido com alguma coisa do eletromagnetismo. Porque o potencial vetor, isso aqui me dá o campo elétrico, isso aqui me dá o campo magnético, isso aqui é a divergência, que seria uma massa tipo próton. Vamos pegar esse sistema aqui, vamos tirar as equações de Euler-Lagrange. Então esse sistema aqui, esse primeiro termo aqui, vamos lá. Fazendo as variações. 2 vai ficar alfa, a ponto, vamos botar assim, A, I,
ponto, delta A I ponto. Então, a primeira variação é essa aqui. Isso aqui é a ponto, escalar a ponto. Isso aqui é a divergência de A. Então, isso aqui é DI AI, DJ AJ, divergência de A. Está ao quadrado. Então, quando eu fizer a variação, vai cair o fator 2, vai ficar mais beta, divergência de A, vou botar assim. E a divergência em delta A. Estou fazendo o princípio variacional, variando todos os campos. Então, esqueci isso. Tá, né? Então, variei esse aqui, vou botar assim como está. A escalar delta A. Então, vai a variação. Variando em relação a A, aqui é a ponto, né? Variando aqui. Agora vamos variar isso aqui. Vai ficar 2 vezes, vai ficar gama. Rotacional de A. Escalar. Rotacional. Está tudo gravado aí, né? Parece que a gente está lá numa fazenda dos Juazeiros do Norte, né? A gente está no Rio, né? A gente está lá em Characaru, na sua cidade, né? Na minha cidade também é assim, essa hora, a cachorrada lá em Rio Bonito, tá tudo latindo. O Sabiá já acabou de cantar, Sabiá acaba às 6 horas, né? E tinha uma Sabiá cantando a tarde inteira, você ouviu? Coisa linda, ela está cantando aquele abacateiro que tem lá, mas um canto lindo, 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 lindo. Vocês conhecem esse pássaro chamado Sabiá? Sim. Não, vocês, eu digo, os peruanos. Você é peruano ou boliviano? Colombiano. Vocês conhecem aqui no Brasil um passarinho chamado sabiá? Ele tem o peito alaranjado, por isso se chama sabiá laranjeira. E ele canta de julho até dezembro, certinho. Em julho ele começa a cantar e ele vai até dezembro, até antes do Natal. Se esse ano, como por exemplo, esse ano foi um pouquinho mais frio, ela começou a cantar em agosto. Ela começa a cantar quando vai acabando o inverno, né? Mas tem uma sabiá aqui que é tão linda, mas ela está com um canto tão bonito, mas parece até Irapuru. Está linda, linda. E ela cantou a tarde toda, aí ela acabou de cantar, quando a gente começou a aula, logo depois ela cantou, parou de cantar. E aí agora os cachorros estão cantando. Os nossos barítonos aí. Tá lá, então a gente fez a rotacional. E a última variação é a variação do Mi sobre 2, então vai ficar aqui mais Mi, A, escalar delta. Estou só fazendo isso para responder melhor a pergunta do Glória. Muito bem, agora vou tirar o princípio e vamos começar a fazer a coisa. Esse termo aqui, então esse termo aqui é melhor escrever. Então essa variação aqui temporal, eu posso jogar a derivada temporal para cá. Vai ficar menos alfa, A 2 pontos, escalar delta A. É só fazer aquele truquezinho, tira a derivada do todo, substitui a derivada para liberar o delta A. Então, esse primeiro termo vai dar isso aqui. Esse segundo termo é a mesma coisa. Eu vou pegar essa divergência, vou trazer para cá. Quer dizer, isso aqui ó, é DI AI. Isso aqui é DJ delta AJ. Aí eu vou escrever esse termo assim. Vou escrever esse termo assim, DJ do DI AI delta AJ menos DJ DI AI delta J. Eu fiz aqui. Né? Esse termo aqui tem a derivada do delta J. Então eu boto essa derivada aqui para fora, produzo esse termo aqui. E aí depois subtrai dessa derivada aqui, para poder liberar o delta. Então isso aqui é uma identidade. Esse termo aqui é o termo de superfície. Na verdade, esse termo aqui o que é? Ele é a divergência do divergente de A vezes delta A. Então esse termo aqui, ó, essa derivada vai com essa, que é o que está me dando a divergência. Isso aqui é um escalar, é a divergência de A. Então, pelo teorema de Gauss, de novo, esse termo é um termo de superfície, esse termo não vai dar nenhuma contribuição para a equação de movimento. Quem sobra é esse termo aqui. Mas o que é esse termo aqui? Ele é menos gradiente da divergência de A escalar delta A. Então, esse termo aqui está dando para nós, aqui, ele dá para nós menos, integração por partes, traz esse gradiente para cá, menos beta, gradiente do divergente de A. E tudo isso aqui, produto escalar delta A.
esse termo aqui, produto escalar com delta A, esse aqui tem produto escalar com delta A, beleza. Agora eu preciso fazer a mesma coisa com esse rotacional aqui. Então vamos ver, quem é esse termo aqui? Esse termo aqui é rotacional de A escalar rotacional de delta A. Então esse termo é epsilon I JK. Vamos fazer o seguinte, primeiro de tudo, vamos escrever rotacional de A, componente I, rotacional de delta A, componente I. Então o nosso produto escalar aqui. Vamos executar. Você vai ficar epsilon. Vai ficar epsilon I JK DJ AK. Então o primeiro termo é rotacional de A componente I. Agora, rotacional de delta A componente I. Epsilon I N dN delta AN. Vamos colocar a coisa assim. Então, vamos deixar esses deltas, né? Vamos juntar. Esses epsilon são constantes, né? Eu preciso liberar isso aqui tem que sair fora dessa derivada. Então, vou manter esses epsilons aqui, epsilon I JK, epsilon I N. Aí vamos ter aqui DJ, vamos botar esses epsilons, já separei esses epsilons. Então, eu vou poder escrever esse termo aqui da seguinte maneira: dN de DJ AK vezes delta AN menos derivada M derivada J do AK vezes delta AN. Certo? Então, só isso. Juntei esses F para fora, porque são os Levittiers, eles são constantes, e aí peguei esse termo dessa derivada vezes essa derivada. Eu preciso sempre liberar isso aqui. Então, o truque melhor é botar essa derivada para fora, que aí eu liberei esse cara. E depois o que eu trago essa derivada aqui, que estava nele, ela passa por aqui, que eu fiz uma integração por parte. Aí, de novo, esse termo aqui é um termo de superfície. Esse termo aqui é uma derivada disso tudo aqui. Então, esse termo é um termo de superfície, não dá a equação de movimento. O que sobra para nós no final do dia é esse termo aqui. Então, vai sobrar para nós o seguinte: epsilon IJK, epsilon IMN, sinal menos, né? Menos dN DJ AK capa delta AN, né? Delta AN. Sobrou isso aqui para nós. Vamos trabalhar esse termo aí, porque tem esses epsilon, aí eu posso contrair esses epsilon. Epsilon IJK vezes epsilon IMN, isso aqui está para nós, menos delta de JM, delta de KM, menos delta de JM, delta de KM, vezes, aí sim, N, DJ, a capa. Já cumpri o meu trabalho, que era liberar o delta. Aí, então agora estou fazendo só cosmética, só uma bobagemzinha. Então o primeiro termo aqui, o J vira M. Se o J vira M, isso aqui vira um Laplaciano. Então estamos traduzindo menos Laplaciano de A capa. E aí agora, menos Laplaciano de A capa, agora o capa M, esse N vira capa. Então aqui aparece um delta A capa. E agora o outro termo, mais o M vira capa. Vamos ficar aqui, D capa. O N vai virar J. D capa, DJ A capa, vezes delta recíproca capa. Confusão. O M vira capa, tá certo? O M vira capa, o J fica aqui e esse N vira J, delta J. Então, como pode, se quiser, como esses índices são todos saturados, ó, eu vou fazer o seguinte: para ficar a coisa uniformizada, eu vou ter delta A capa aqui, vamos chamar nesse termo aqui, como está índice saturado aqui, eu vou passar a chamar o J de capa e o capa de J. Que aí a gente fatora, ó, se delta capa, delta capa. Mas aí está claro, o primeiro termo deu o que para nós? Ficou menos gama Laplaciano de A
escalar ΔA. É esse termo aqui, ó. E esse termo aqui ficou o seguinte, ó, ficou. Isso aqui está me dando uma divergência de A. Gradiente da divergência de A, está me dando aqui mais gama, gradiente da divergência de A, vezes ΔA, que é um termo que já apareceu. Na verdade, esse termo já existe aqui também, ó. Gradiente da divergência de A, ΔA. Esses dois termos vão se somar. Então, vamos lá. Então, a gente está com a equação de movimento pronta. Agora é só fatorar o ΔA. Eu tenho um ΔA comum a todos os fatores. Então, agora eu posso tirar esse ΔA. Tiro esse ΔA. Tiro esse ΔA. Tiro esse ΔA. Então, a nossa equação de campo ficou. Vamos multiplicar toda ela por menos 1. Então, aqui vai ficar mais. Depois eu vou fazer o último termo que eu esqueci, que é esse aqui, porque esse aqui é óbvio, esse aqui já está faturado, também. Então aqui já bota menos mi, que eu multipliquei tudo por menos A, escalar ΔA. Então esse termo aqui já foi embora também. Então deu para nós, a equação de campo ficou o seguinte: alfa, derivada segunda temporal do A, mais beta, menos gama, gradiente da divergência de A. Depois o outro termo ficou mais gama laplaciano de A e menos de A igual a zero. Então essa aqui é a equação de campo. Se beta for igual a gama, por exemplo, só para brincar, só uma coisa, particularidade, se beta for igual a gama, esse termo tem, mas se beta for igual a gama, esses termos aqui se cancelam. Beta menos gama se cancela, mas vamos deixar geral assim. Então o que eu fiz? Eu introduzi um campo vetorial. Propus uma densidade de Lagrangiano razoável para ele. Em termos de energia cinética, um termo de energia de gradiente, porque um campo vetorial tem divergência, mas ele também pode ter rotacional. E aqui um termo tipo potencial, um termo x2, um termo que não depende nem de nenhuma derivada. Esse termo aqui existe mesmo que o campo seja constante no tempo e no espaço. Então tá lá, desse Lagrangiano saiu essa equação de campo. Perfeito. Então nós temos um campo vetorial. Agora, qual é a equação mecânica que sai daqui? Eu tenho um campo vetorial. Meu campo vetorial tem três componentes: AX, AY e AZ, que eu vou chamar de AI, por exemplo. Então eu vou botar aqui. Agora vamos escrever essa equação em termos das coordenadas, os componentes. 1, 2, Z ali, né? Oi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Obrigado. 1, 2, 3. AX, AY, AZ. Conta alfa, AI, 2 pontos, mais beta menos gama, derivada I da divergência de A, DJ a J, mais gama, Laplaciano, AI, DJ do AI, pegando tudo para a componente I, a componente vetorial está aqui, I, a componente vetorial está aqui, menos mi AI, igual a zero. Então, se eu quiser fazer um limite mecânico, eu vou ter eu tenho três campos, eu tenho A1, A2, A3. Então, agora, nenhum campo pode depender de x. O que eu vou querer no limite mecânico é que qualquer coordenada do campo não tenha derivada, não dependa de x, só dependa de t. Então, esse termo aqui desaparece e esse termo aqui desaparece. Esse termo aqui está medindo o Laplaciano e esse aqui está medindo a divergência. Então vai me sobrar, no limite mecânico, vai me sobrar essa equação aqui. Alfa, AI, isso, aí 2 pontos, menos mi, aí, igual a zero. Fazendo de conta que se esse mi aí for um parâmetro negativo, né, faz de conta que o mi é menos, sei lá, menos um k, menos lambda, vou botar menos lambda, então aqui fica mais lambda.
Então isso aqui é uma equação de um oscilador, de 3 osciladores harmônicos. É como se eu tivesse um oscilador harmônico tridimensional isotrópico. Por que isotrópico? Porque todos os osciladores têm a mesma frequência. Isso aqui é comum aos 3 termos. Então eu tenho as 3 equações se desacoplam e todas têm a mesma frequência. Então isso é um oscilador harmônico tridimensional isotrópico. Então, quer dizer, esse campo, esse sistema de campos aqui, se vocês quiserem analisar o limite mecânico dele, na verdade, esse campo vetorial, ele seria a versão em campo de um oscilador harmônico tridimensional. Certo? Então, essa é a questão do Dória. Então, a gente está fazendo aqui, o limite mecânico é isso. Eu pego o meu campo e vejo todas as componentes desse campo, se ele for um campo vetorial, tensorial, escritorial, não importa. Todas as componentes desse campo, no limite mecânico, só dependem de T. E aí, a equação de campo que eu tirei para o campo geral, ela vai se reduzir só para as partes temporais. Eu vou deixar um exercício aqui, então uma tarefa para vocês. As pessoas falam muito de o campo, né, como fundamental, né? Então, Sim. você tem um campo e a partícula como uma perturbação do campo, né? Certo. Então, quer dizer, no início do universo tinha campo. Sei. Então, você estaria dizendo o seguinte, quer dizer, que aqui os campos, eles se transformam em espaço. Quer dizer, o campo agora, ele vai dar origem, não é que transforma em espaço. Ele vai dar origem, ele vai descrever as coordenadas de um certo sistema para você. Quer dizer, esse campo, quando você sai daqui, você tem as 3 componentes do campo, vão te dar agora 3 coordenadas generalizadas. É como se você tivesse x1, 2 pontos, mais lambda sobre alfa x. Y, 2 pontos, mais lambda sobre alfa y. Z, 2 pontos, mais lambda sobre alfa z. Então, é como se você tivesse um oscilador harmônico tridimensional. Quer dizer, as componentes do campo vão te dar as coordenadas do sistema que você quer descrever. Nesse caso, por acaso, é um sistema tridimensional. Eu ia deixar justamente o exercício agora menos óbvio, que é com tensor. Imagina se você tivesse esse lagrangiano aqui. Dá esse lagrangiano aqui para vocês. Mas já que a gente tem um tensor, vou chamar aqui esse tensor aqui, é um tensor T. Mas você aí pode dizer, essa é a minha pergunta, assim, claro que Pode falar. falar coordenadas, espaço assim, é meio pesado. Mas eu digo assim, você do campo, você partiu do campo, tudo é campo. Isso. E daí, os sistemas que acontecem, eu posso ver como é que aquele campo se projeta naquele sistema, Isso. só botando x igual a zero. Lá, Isso, exato. Tirando a dependência espacial. Só a dependência temporal. Né? Então você vê, a todo sistema de campos existe um correspondente, não análogo, mas um correspondente sistema de partículas. Uma mecânica, vamos dizer assim, uma mecânica discreta associada a um sistema de campos, que é um sistema contínuo. Quer dizer, quando você elimina a dependência espacial, você cai num problema unidimensional. Quer dizer, o problema não depende mais de x, depende só de t. Só que as coordenadas, quer dizer, as componentes desse campo, elas não vão representar as coordenadas do espaço-tempo. Elas podem representar outras, quer dizer, aqui, esse x, y, z não são as coordenadas do espaço-tempo, são as coordenadas da partícula que eu estou associando a esse oscilador harmônico. Como se eu tivesse um oscilador harmônico tridimensional, né? 3, vamos dizer assim, por uma molinha que é a origem. Então, essa partícula tem coordenadas x, y e z. Por acaso ela tem essa coordenada aqui, x, y e z. Então, ela está aqui, projeta na direção x, na direção y, na direção z. Mas é como se fosse um oscilador harmônico tridimensional, mas esse x, eu não estou gerando as coordenadas do espaço-tempo. Eu estou gerando as coordenadas generalizadas da partícula. Então, aquelas coordenadas generalizadas da partícula, elas são associadas agora ao campo A1, A2, A3. Isso. E aquele campo A1, A2, porque veio de uma Lagrangiana. Isso, que veio de uma Lagrangiana. Então, digamos, vamos dizer, o Lagrange, coordenadas generalizadas começa com Lagrange? Coordenadas generalizadas. Historicamente eu não sei, quer dizer, a gente estuda essa descrição associada diretamente ao Lagrange, mas eu não sei se alguém já tinha pensado antes, realmente eu não sei. Então, as coordenadas generalizadas é realmente onde está a partícula, onde está a energia a ser considerada. Claro, exatamente. Na x, y, z. Isso, as coordenadas generalizadas, elas que te dão os graus de liberdade, que os graus de liberdade seriam as partículas, exatamente. Então, para o Lagrange, assim, o cara que é criador da coordenada generalizada, ele diz, não, bom,
XYZT, essa coisa que tem, eles têm uma referência, uma coisa que na época Isso. era estática. Isso. O que me interessa é a coordenada generalizada. Isso. Eu vou fazer minha mecânica em cima da minha coordenada generalizada, não em cima de XYZ. Daí agora você está dizendo o seguinte, não, você vai fazer sua mecânica em cima do